Uningá, que o futuro é aqui. Olá, professora Denisa Borsato. Vamos dar início à nossa próxima aula de controladoria. Na aula de hoje, nós vamos ver o planejamento orçamentário, gerenciamento e controle orçamentário, característica dos sistemas de planejamento orçamentário, né? Dando continuidade na nossa aula passada, nós falamos de planejamento estratégico a curto e a longo prazo, né? Então aqui a gente vai ver por que da importância de se traçarem metas realísticas com base em dados reais, históricos na organização e o cuidado especial no planejamento a longo prazo, né? Nós vamos falar sobre o planejamento orçamentário, que é utilizado durante o processo de planejamento, com o objetivo de estimular o procedimento de ações futuras na empresa. Quando a gente fala de orçamento, envolve a questão quantitativa, ou seja, de valores pré-estabelecidos dentro do planejamento, né? Então, nós temos aqui no planejamento orçamentário a previsão de vendas, a previsão de aquisição de materiais, a previsão de despesas, de custos, a previsão de impostos a pagar, a previsão dos valores a ser pagos com mão de obra direta, né, e as despesas tributárias, né? E dentro de todos esses orçamentos, né, nós traçamos metas, né, e nós temos que acompanhar dentro do planejamento orçamentário na execução do orçamento, né? Então nós fazemos um levantamento histórico de um determinado período, daí com base nesse histórico e na previsão de valores a serem pagos, nós vamos acompanhando periodicamente a execução desse orçamento, né? Então o orçamento, ao contrário do que a gente entende que só se aplica na área pública, não, na área empresarial ele é fundamental, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento das atividades empresariais e para que os lucros almejados eles sejam atingidos com mais facilidade. O objetivo do planejamento orçamentário é que a gente consiga maximizar o capital de giro da empresa, né? Então, com o planejamento orçamentário, a gente não tem surpresas no meio do período, né? No meio de um determinado planejamento, né? Vantagens do orçamento, a gente consegue acompanhar o que é urgente e o que é desnecessário, né? E o que é necessário dentro das despesas estabelecidas, né? Então, com a previsão orçamentária, nós levamos para esse planejamento o que faz parte do objeto da empresa, né? Então, o que realmente vai fazer parte das necessidades orçamentárias para que não se fuja dessa realidade, né? Não tenham gastos fora do que está pré-estabelecido, né? A menos que ocorra alguma fatalidade que necessite, né, de um desembolso maior na questão financeira. Mas para isso, dentro do orçamento, já tem que estar previsto dentro do planejamento estratégico e dentro do planejamento tático qualquer eventualidade que venha acontecer, para que não reflita dentro do planejamento orçamentário, da execução desse orçamento, né? Quais são as fases desse orçamento? Primeiro, os levantamentos dessas variáveis, né, quantitativas que influenciam dentro do ambiente organizacional, ou seja, qual que é o valor da folha de pagamento, qual que é o valor de aquisição das matérias-primas necessárias, quais são as despesas fixas e variáveis, os custos fixos e variáveis, né? E também a questão de aquisição dos materiais, as obrigações com os fornecedores e com a área tributária também, né? Então, qual é o valor e quais são os impostos incidentes sobre a operacionalização da minha empresa, assim como os encargos trabalhistas também não podem ficar de fora desse levantamento. Então, todas as informações que envolvem de recurso, dinheiro, nós precisamos trazer e levantar para esse plano de forma prévia. Projeção e reprojeção. Por que se fala projeção e reprojeção? Por exemplo, quando se implanta um planejamento orçamentário com base histórica em um determinado período, né, algumas situações podem ocorrer, né? Ou foi mal planejado, ou vendeu a mais do que se esperava um determinado produto,
necessitou comprar mais matéria-prima. Então, esse plano ele tem que ser revisto e reprojetado para o ano seguinte, né? Normalmente, no mês 10 de cada ano, as empresas já estão traçando os orçamentos para o próximo ano, né? Então, dentro desse planejamento, é revisto o planejamento anterior, orçado e realizado. Então, tudo que foi realizado, se não foi realizado o orçamento, por que não foi realizado? E reprojetado para o período seguinte, né? Então, esse orçamento, normalmente, ele é anual, né? Então, esse planejamento anual possibilita as empresas a trabalharem com mais segurança em relação ao seu capital de giro. E os controles, então como se dá o controle, né? Então o controle dentro do orçamento, né, ele se dá dentro do ambiente empresarial, seja na parte da industrialização, seja no departamento de compras, que ele tem que seguir o que está planejado, né? Na parte da contabilidade, então todos os documentos que envolvam as transações, toda e qualquer transação dentro da empresa tem que ser contabilizado em tempo real, né? Obedecendo o regime de competência, né? Assim como no financeiro, né? Então, o ambiente financeiro, ele tem que ter muita atenção e ele é o principal responsável para acompanhar e controlar esse planejamento orçamentário, né? Que é no setor financeiro que você tem a questão da execução do que foi planejado, ou seja, o pagamento das dívidas, né, da empresa, das obrigações e também o controle dos recebíveis. E a forma que vai ser reaplicada na empresa, sem esquecer a retirada, né, dos sócios em forma de distribuição de lucro ou não, que é uma questão tributária que tem algumas questões específicas, né, quanto a isso, né? Então, por que a gente tem que se atentar? Quando se trata de uma empresa pequena, né, então é comum quando não existe ainda uma controladoria e quando a gente vai implantar uma controladoria, a questão da retirada desordenada dos recursos da empresa pelos sócios, né? Então isso é errado. Nós temos que estabelecer um padrão de retirada dentro das normas contábeis e da Receita Federal, em obediência à Receita Federal, né? Então é um assunto para uma outra aula. Gerenciamento e controle orçamentário. São utilizadas técnicas, né? Então, dentre elas, o que? O orçamento estático e o orçamento flexível, né? Quando a gente fala de um orçamento estático, né? Então, o estático quer dizer que ele é praticamente fixo, ele não sofre oscilações, né? É um conjunto de dados fixado para próximo exercício, que não poderá ser alterado, né? Então, a gente usa esse termo estático, engessar esse orçamento para o período seguinte, pode ser um risco. Por exemplo, se você vender além do que foi planejado, você não pode deixar de vender, você tem que atender. Mas para isso nós temos a técnica também do orçamento flexível, que ele adequa essa brecha, né, ou essa necessidade, né? Então ele surge para resolver o problema do orçamento estático, né? Então, para que, se é o objeto principal da empresa, se é necessidade e é benefício para a empresa, então esse orçamento pré-fixado para o ano seguinte, ele vai ser revisto aquela variável que precisa ser ajustada nesse próximo período. O orçamento, ele sempre contempla as metas operacionais a serem seguidas, independente do método utilizado, né? Então, o que significa isso aqui, ó? O orçamento, ele contempla todas as metas operacionais. Então, as metas são, eu preciso vender 5.000 peças de um determinado produto. Então, para isso, eu sei que eu preciso comprar X matéria-prima para desempenho. Eu preciso de X mão de obra para desenvolver essa atividade nesse meio tempo, né? Então, o método, né, ele independe do que for necessário para desempenhar. Então, eu estabeleci essa meta. Então, a empresa ela tem que se adequar para que se atinja essa meta dentro desse plano. Então, por isso do orçamento, estabelecer quais são, né, de forma quantitativa e qualitativa, esses procedimentos e materiais e métodos a serem utilizados. O planejamento orçamentário, ele deve expressar os objetivos da organização, realizando não apenas revisões, mas também controle dos resultados. Então, isso quer dizer o quê? Né? Então, os objetivos da empresa, né, obtenção de lucro, que a sua marca seja consolidada no mercado, né, por exemplo.
E dentro dessa perspectiva de objetivos, né, então nós vamos não só rever o que foi passado, mas nós vamos almejar uma meta futura, né? Então, ou seja, nós usamos o histórico da empresa do passado, o desempenho da nossa atividade, mas nós temos que ter a visão do futuro, onde é que a empresa quer chegar, né? Para que a gente consiga prosperar dentro do ambiente empresarial, né? Com a obtenção de resultado, que o resultado é lucro, né? Nós temos que fazer bem, vender bem, para que nós tenhamos um resultado favorável, satisfatório para a empresa financeiramente, né? Então, o orçamento ele tem como principal função estipular e monitorar metas para todos os setores empresariais, garantindo que eles atuem em conjunto na busca dos tais objetivos. Toda e qualquer empresa, independente do porte, né, que é o tamanho, e da parte que envolve a parte tributária, que é o regime tributário exigido ou que ele tenha optado, né, nós temos que ter o critério de que todos os envolvidos dentro de um ambiente empresarial, ele tem que trabalhar com o foco no objetivo principal, né? Então, ele trabalha em forma de engrenagem no meio empresarial. Então, o setor de compras ele tem que estar trabalhando em conjunto com o setor financeiro de contabilidade. O setor produtivo tem que estar alinhado com o RH junto com a questão financeira e também com a contabilidade, né? E assim o setor comercial da mesma forma. Então, todos os envolvidos no ambiente empresarial, eles são fundamentais para que os objetivos da empresa sejam alcançados, né? E também nós vamos ver agora a parte do planejamento estrutural da empresa, né? As ferramentas contábeis e o planejamento do futuro, né? Dentro do planejamento estrutural da empresa, como nós já vimos em outras aulas, né? Independente do porte, do tamanho, né? Ou da opção tributária, a controladoria ela se aplica, né? Então, quanto antecipadamente se implantar a controladoria no ambiente empresarial, por exemplo, numa pequena ou uma média empresa, então a gente já está programando ela e planejando ela para crescer de forma sustentável, né? Então, a sustentabilidade, nós temos o planejamento e a controladoria uma ferramenta fundamental para o sucesso de toda e qualquer organização. Ferramenta contábil, né? Então, qual que é o objeto principal da contabilidade para a tomada de decisão? O balanço patrimonial e os balancetes periódicos, mensais, anuais ou diários, né, semanais. Então, as informações contábeis, elas refletem a realidade, tanto financeira, econômica, né, para que os gestores tomem decisão e que essas informações são pautadas dentro do planejamento estratégico. Não dá para não falar em contabilidade quando se estabelece um planejamento estratégico e organizacional, né? Então, dentro das ferramentas, além dessas ferramentas, nós temos a parte da escrituração fiscal, que são as partes dos impostos, da apuração dos impostos, né? Como o Brasil é um dos países que a carga tributária é muito elevada, né, então a parte tributária sofre um grande impacto dentro do resultado financeiro da empresa, né? Então, por quê? Porque determinados produtos, né, nós temos a opção de comprar com crédito, né? Então, o que é esse crédito de imposto? Nós conseguimos o imposto da compra abater no imposto da venda, né? Então, a gente paga menos imposto, né? Da mesma forma que nós podemos nos creditar de alguns impostos, né? Que nós não temos na saída, mas nós podemos se beneficiar na entrada de alguma forma também, né? Então, é interessante que se tenha sempre um braço do contador ali na hora de estabelecer qualquer planejamento dentro de qualquer organização. Então, o contador ele é uma peça fundamental nesse processo, né? E o planejamento do futuro. Então, assim, os próprios instrumentos da controladoria, relatórios contábeis e relatórios de planejamento, nós estabelecemos o futuro. Então, nós conseguimos programar a nossa empresa para 2, para 5, para 10 anos, né? Então, e dentro desse planejamento orçamentário, nós conseguimos pautar de forma íntegra e de forma realística o que nós podemos atingir de objetivos, que é o lucro.
E os aspectos do sistema orçamentário, né? Nós temos que ter o envolvimento de pessoas, como a gente já comentou, né? Envolvimento de gerentes, né? Então, o gerente, ele tem que estar o quê? Alinhado com a sua equipe, né? E ele tem que estar ciente da função dele e a responsabilidade dele dentro desse mecanismo do planejamento, né? Orientação para os objetivos. Então, o orçamento ele deve direcionar para que os objetivos da empresa sejam atingidos de maneira eficiente. Então, as orientações quanto aos objetivos. Então, dentro da motivação dos funcionários, as reuniões com seus líderes, tem que estar claro qual que é o objetivo principal da organização, né? Então, o que se espera daquele produto que está sendo comercializado ou da prestação de serviço. Comunicação integral. Então, a comunicação dentro do ambiente empresarial, ele é fator-chave e determinante também para o sucesso. Então, se um setor não se comunica bem com outro setor, então todo esse planejamento ele fica em risco, né? Então, uma informação que chega atrasada num outro setor, ele pode implicar o outro setor, mas automaticamente ele compromete toda a organização. Então, é extremamente necessário haver a uniformidade desse sistema de informação. Então, hoje, com a modernidade, nós temos os mecanismos integrados dentro do próprio sistema ERP de comunicação interna no ambiente empresarial, né? Aplicação flexível, né? Então, o sistema orçamentário, ele traça planos objetivos, devendo assim permitir correções e ajustes, bem como revisões de valores e planos, né? Reconhecimento dos esforços individuais e de grupo. O sistema orçamentário, ele é um dos principais instrumentos de avaliação de desempenho e sistema variável de recompensas. Então, isso significa o quê? Quando a gente tem o planejamento orçamentário, a gente, vendo pelo lado humano da gestão de pessoas, a gente consegue também recompensar o desempenho individual das equipes. Então, a gente consegue traçar metas para o futuro e consegue também, dentro de uma produção uniforme, traçar premiações de acordo com a produtividade também, né? E de forma flexível, porque o orçamento, através dos objetivos, a gente consegue almejar sempre o crescimento da empresa, né? Então, a gente não pode almejar que ela retroceda. Então, a gente tem que sempre pensar a mais, né? Então, olha, minha equipe hoje tem 10 funcionários, 20 funcionários, 100 funcionários. Então, quantos funcionários que eu preciso ter daqui 10 anos para atingir o meu objetivo principal? Então, se eu pago prêmios de produção hoje, quanto é que eu vou estar pagando lá na frente? Então, são variáveis que podem implicar a questão financeira e até comprometer, né, o desempenho e a continuidade da empresa, caso não seja traçado e acompanhado o planejamento orçamentário, a execução desse planejamento orçamentário. Bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Até nosso próximo encontro.